estou aqui novamente com um prazer imenso podendo fazer para vocês o programa Palavra Amiga, aqui no canal 25 da NET, da Organização Arno de Melo e TV Mar. Essa TV Mar que estou aqui agora nesse ano, já completando 11 anos. E me surpreende, eu não deveria estar surpresa com alguma coisa que acontecesse, até pelo tempo, até pela experiência, pela vivência. Mas a vida sempre nos surpreende, nunca a gente vai saber de tudo, nunca vai ser do jeito que a gente espera. E aí é quando nos entristece num grupo de psicólogos, onde em cada grupo de WhatsApp que a gente tem psicólogo, a gente tem um número de 50 psicólogos. E num desses grupos, um colega chamado Daniel, ele posta lá a sua indignação ao mostrar que num dos blogs do Marcel Alagoas tinha uma foto, e realmente nesses blogs tem fotos lindas no Face. Aliás, nem no blog, é no Face. Cada foto linda das nossas praias, dos nossos... Na verdade, é um chamamento aos turistas, né? Mostrando as belezas da nossa terra. Só que eu acho que essa pessoa que escolhe fotos tão bem, que parece, e não deixa de ter uma veia artística para ter essa criatividade de saber escolher aquilo, e até nas frases que escolhe para dizer, foi muito infeliz na hora em que num deles disse: você não precisa de psicólogo, basta viajar, vir aqui. Então, basta viajar e vir aqui, até aí está tudo bem. Viajar é bom, tira você de focos negativos, faz com que você visualize e canalize todo o seu pensar, a sua construção de pensamento para outras áreas, porque ao viajar você vai viver coisas novas. Claro que muitas vezes você está num turbilhão de coisas que você viajando, você leva junto a sua cabeça e leva junto as dificuldades. Mas se você disser que levaria da mesma forma de quando você está naquela situação de rotina, de experiência de vida rotineira, onde você repete as mesmas coisas. Então, claro que nisso aí você vem com a pressão maior e um sofrimento, claro, do que se você desvia esse pensamento para outras coisas que lhe faz exatamente pensar e canalizar a sua dor, o seu sofrimento para outras coisas. Até aí, a gente entende que esse pode ser um dos instrumentos para que você amenize a sua dor. Agora, fazer essa comparação, até num trocadilho, não, trocando o papel do profissional de psicologia por uma viagem, aí é desconhecer a categoria, o trabalho que faz um psicólogo. Essa pessoa, ela não deve ter feito, tenho certeza, ela não fez terapia, mas ela não conhece um trabalho do psicólogo. Mas eu tenho certeza que ela precisa. Disso eu não tenho dúvida. Até porque eu acho que todos nós precisamos. Precisamos para nos conhecer, precisamos para que a gente possa entender o que acontece na nossa mente, ter o valor exato desse comando que a gente não tem o controle sobre ele por desconhecer, por ser desinformado, e até quando conhecemos e nos informamos, as nossas grandes dificuldades, nas nossas mudanças, naquilo que gostaríamos de ser, naquilo que nos atrapalha. Imagina vocês, se de repente essa pessoa que diz algo assim, eu duvido que com 36 anos que já vou completar esse ano como psicóloga, eu não tinha tratado alguém da família dele, o amigo dele, porque Marcel é tão pequeno que dificilmente eu devo ter tratado, mas esqueceram de dizer a ele que esse profissional existe. E que isso é uma ciência, ninguém faz trabalho de psicólogo apenas acolhendo, que claro que o acolhimento é muito importante, que a gente não faz apenas um trabalho fortalecendo, dizendo palavras de autoajuda. Isso não é o suficiente para tratar. Não é a nossa forma de agir com o outro que vai curá-lo. Não, isso ajuda, é mais um instrumento. O que realmente faz com que a gente faça um tratamento certo são as linhas que a gente escolhe da vida para seguir e tratar a pessoa segundo essas linhas científicas. Alguém, como esse é um bloco de responder e-mails, e aí eu vou passar o programa mostrando a vocês o quanto a ciência da psicologia ela é importante e
como ela foi estudada, como se debruçou vários cientistas a esses livros, a esses escritos, e como ela é uma ciência empírica que precisa de pesquisa, como foi pesquisado para se chegar a alguma coisa, ninguém disse eu acho. Então, quer dizer, eu vou ter toda uma oportunidade de falar sobre isso nesse programa. Mas eu queria chamar a atenção para um e-mail que recebi, onde a pessoa disse assim: doutora Cláudia, você sempre diz palavras que a gente gosta de ouvir, diz coisas que a gente tem vontade de seguir e de que aconteça, mas você está sempre dizendo, porque eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. O que dá uma sensação, segundo ela, de que, para fazer isso, se eu quiser isso, eu vou ter que sofrer muito, vou ter que passar por poucas e boas, porque ela deixa bem claro que isso não é uma coisa fácil e que é possível. Ou seja, se é possível, ela apenas está dizendo que não é impossível, como muitas vezes realmente eu digo aqui, mas ela dizendo de que isso às vezes assustava. Eu achei muito interessante porque eu nunca tinha ouvido alguém me falar assim, eu nunca tinha recebido nenhum e-mail que tratasse dessa forma de abordagem de algo que eu digo aqui e que não só as pessoas absorvem positivamente, como de alguma forma as deixam questionando sobre isso que é o tema, que é o tratamento, que é a forma de tratar alguém e que as pessoas já resistem tanto pela própria natureza. Por que esse sentimento de resistência, que aliás, resistência é um dos mecanismos de defesa da mente que foi estudado por Freud. Então, Freud, tudo começou com ele. E quando ele se debruçou nesse estudo, ele viu que as pessoas resistem a muitas coisas pela zona de conforto. Por que é que eu vou mexer numa ferida, sentir dor com aquela ferida, se eu posso deixar ela quietinha lá? Aí alguém diz, mas se você deixar uma ferida quietinha lá, ela não vai desaparecer. Se você não tratar dela, ela vai aumentar. E junto com ela a dor, e junto com ela a gravidade, e junto com ela o perigo. Então você precisa tratar a sua ferida, sim. E se ela é uma ferida que, vamos dizer, é mais grave e precisa debridar, que é aquele quando está os tecidos apodrecendo e que você pode gangrenar, ou seja, a partir desse apodrecimento ela vai seguindo outros tecidos e você corre um risco muito grande de perder partes do seu corpo, então você precisa debridar. Veja que esse termo da medicina, que significa tirar, raspar, até o último pedacinho daquela carne que não está saudável, até ficar no sangue vivo, para a partir dali vir novos tecidos e aí você recuperar essa ferida. Vejam só vocês, não estou falando de qualquer coisa, estou falando de algo muito grave. E vocês imaginam se essa ferida é um abuso que você sofreu, se essa ferida é um trauma que você vivenciou na sua escola, através de alguns sentimentos, como eu dizia no programa passado, quando eu falava de rejeição, quando eu falava de frustração, quando eu falava de decepção. Quem não passa isso na vida? Agora, a forma com que você passou é que vai determinar o que isso vai gerar em você, o que isso vai trazer para você de negativo. E diante disso, toda a sua vida vai estar comprometida. Então, quando eu digo aqui, eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu estou simplesmente sendo sincero com vocês de que quando a gente resolve fazer um tratamento dentário, a gente está insatisfeita com algumas coisas na nossa dentição. Algumas coisas precisam ser consertadas e algumas delas dolorosas. Mas se você quer ter os seus dentes saudáveis, o seu sorriso bonito, é porque não é só uma questão de beleza nem de estética, é uma questão de saúde. Todo mundo sabe que quando você não trata bem dos seus dentes, você pode ter outros problemas de saúde muito graves. Então, as pessoas, mesmo com medo, mesmo com dor, elas vão ao dentista. Adiam a resistência. Se vai doer, eu vou postergando. Vou deixando para depois. Só que esse deixando para depois pode fazer com que aquela cariezinha ou aquele dentezinho que precisava de um cuidadinho pequeno para resolver, agora vai precisar de um canal mais doloroso, muito
muito mais, vamos dizer, não tão simples, não é? E as pessoas, infelizmente, o ser humano tem em seu inconsciente coletivo, de coletivo, porque vocês vão entender já o que eu vou falar sobre Jung, e aí todo esse inconsciente coletivo é aquilo que todas as pessoas pensam parecido. É como se disseminasse um pensar, que é o machismo, por exemplo. E, no caso do dentista, tem esse temor que já vem construído nesse inconsciente coletivo das pessoas. As pessoas já vão para o dentista com medo. Hoje, algumas dentistas pediátricas já preparam desde cedinho e já tiram esses medos de algumas crianças, como eu já trouxe a doutora Laurinha aqui, para mostrar a vocês que é possível, sim, desde pequeno, você ir tratando, cuidando. E aí não é diferente na terapia. Quando você tem a oportunidade de levar o seu filho, o seu neto, para um psicólogo desde cedo, na hora que ele está sofrendo de ansiedade, de angústia, você vai dar a ele uma condição muito maior e melhor de ser um ser humano mais bem-sucedido, de ser uma pessoa que vai ser mais seguro, vai ser mais tranquilo. Então, eu estava fazendo essa analogia, né, essa comparação aqui, para mostrar a vocês que no tratamento psicológico, as pessoas vão deixando, vão chegando, porque tem algo dentro delas que, quando elas lembram, fazem elas sofrer, ou algum comportamento que elas não conseguem combater. Mas quando elas pensam que, para poder tratar isso, elas vão ter que falar daquilo que é doloroso, é como se estivesse mexendo naquela feridinha, que foi a analogia que eu fiz, da necessidade de cuidar da ferida. Então, se elas sabem disso e elas podem deixar para depois, elas vão deixando. Agora, quando chega no nosso consultório, nos dá trabalho, sim. E se para ela seria menos doloroso, vai ser um pouquinho mais doloroso. Mas esse doloroso que eu falo e essa possibilidade de que, não é fácil, mas é possível, tem a ver com que eu acredito, e que você que foi buscar o tratamento acredita. Porque eu vou dizer para vocês que para todo mundo é assim. Tem gente que precisa de muito menos tempo. Tem pessoas que precisam de um trabalho muito menos doloroso. Tem pessoas que precisam passar por coisas muito menos negativas. Tem pessoas que passam por aquilo, saem do consultório e dizem assim: poxa, doutora, saí daqui, parece que tirei quilos, toneladas das minhas costas. Poxa, eu gosto tanto de vir aqui, porque quando eu venho aqui, eu saio outra pessoa. Então, a gente ouve muito, todos os profissionais da área da psicologia, ouve muitos pacientes que estavam com aquilo pesado, guardado, sofrido, dolorido, mas que quando ele busca um profissional que é capaz de dividir, de fazê-lo entender o que está acontecendo e mostrar novos caminhos e novos olhares, a partir daí, novas respostas. E aí a satisfação, sim, de que vale a pena ir para o tratamento, assim como você, na hora de ir para o dentista cuidar do seu dentinho, na hora do psicólogo para cuidar das suas emoções negativas, dos seus comportamentos que você gostaria de modificar, seja traços de personalidade, seja mudanças em algumas atitudes que lhe fazem, como a segurança que as pessoas falam tanto. Eu gostaria de ser mais seguro, eu gostaria de ter mais coragem. Imagina uma pessoa passar pela vida e não ter coragem. E a vida, o que mais pede da gente é coragem. Mas eu volto daqui a pouco com mais informações, que eu acho que é isso que estamos aqui para fazer. Levar até você a informação que garanta que você vai sofrer se assim o decidir, mas não por falta de conhecimento e informação. A gente volta já. A indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Anda logo, tira isso daí, bora trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Que bom que estamos aqui novamente. E essa frase, eu estava aqui me divertindo com meu amigo Josiel, que ele tem para cada apresentador aqui na TV Mar, ele tem uma frasezinha que ele chama. Eu disse, eu tenho alguma? Ele disse, que bom que estamos aqui novamente. Então, eu nem sabia que eu tinha essa frase aqui repetida, mas se é essa, tá legal. Vejam só, eu estava falando no primeiro bloco para as pessoas que nos procuram, mas também da minha insatisfação, indignação em relação a aquele, lá no Face, aquela figura linda, maravilhosa de uma praia lagoana e a frase, não precisa de um psicólogo, viaje, vem aqui. Né? E aí eu quero hoje falar a vocês de que cada um dos profissionais de psicologia, eles têm a oportunidade em suas faculdades de estudar várias linhas, vários autores e se identificar com algumas para esse tratamento, justamente para que ele tenha por trás, ou ele tenha, vamos dizer, fortalecendo a teoria que faz com que o trabalho seja científico. Se eu tenho uma teoria científica que me avaliza o que eu digo, então eu não estou dizendo apenas, eu não estou ali como uma amiga que dá conselho, eu estou ali com um processo terapêutico dentro de uma orientação científica. E aí eu escolhi Jung para falar para vocês exatamente dentro de alguém que pensa desse jeito e que não é raro. Essa pessoa, ela representa muita gente que acha, para que psicólogo? Isso são mulheres que dizem que os maridos pensam assim. Às vezes são os maridos ou os pais que dizem que os filhos pensam assim. Se é muito jovem, está desinformado.
Mas imaginem vocês que à medida em que alguém não dá importância a um tratamento como esse, vamos dizer que nunca precisou, não é? Ainda. Porque você imagina uma pessoa com síndrome de pânico, onde ela paralisa, começa a ter taquicardia, suores, um formigamento no corpo, falta de ar que a deixa realmente buscando ar e não encontrando. E a cabeça, a mente, o pensamento sendo construído dizendo, você vai morrer, e nada faz pensar de que isso não é verdade. É um pânico tão grande, ou seja, é um medo tão grande que se chama pânico, que é a síndrome do pânico. Poxa, eu nem desejo para essa pessoa que tem uma coisa assim, porque nós que tratamos sabemos o quanto é doloroso para quem passa. Então, a você que está nos assistindo, vamos ver como Carl Jung, ele dizia, e ele pensava, e aqueles que são da linha de Jung que seguem, por quê? Porque a gente teve aquela formação analítica que vem de Freud, dizem de que ele era um dos seguidores, mas na verdade, vocês sabem que essas histórias que tem vários cientistas estudando, cada um tem a sua própria forma de enxergar, de ver para os seus estudos. E nesse caso específico, eu trouxe aqui uma autora de um livro, que é o livro, ela vai falar do livro vermelho, e vocês vão ver de como ela fala de que ele não era apenas um seguidor, que ele tinha seus pensamentos próprios, que ele fez seus estudos, ele fez suas pesquisas, ele fez seus, passou anos nas suas equipes se debruçando para escolher a sua forma de pensar. E aí eu vou exatamente depois estar refletindo com vocês sobre esse vídeo que fala do livro vermelho. Então, pediria ao nosso diretor Felipe que baixe esse vídeo para vocês. Em 2010 foi lançado o livro vermelho, e isso nos trouxe uma experiência pela qual Jung passou e que atesta algo que, na minha opinião, foi difundido durante muito tempo, que é a questão de que Jung teria sido discípulo de Freud. Na verdade, se a gente consegue acompanhar as experiências que ele desenvolveu e se a gente puder atentar para o que ele disse em 1898, quando ele ainda era um estudante de medicina, a gente vai perceber que, na verdade, ele só seguiu o seu próprio caminho. Ele foi fiel ao que ele sempre pensou. Numa das conferências de Zofingia, ele vai falar que, na verdade, um homem pode sobreviver aos seus parentes, aos seus amigos, enterrar aqueles que ele mais ama, levar uma vida solitária numa terra estrangeira, numa época estranha, mas não pode sobreviver a ele mesmo. Isto é, ele não pode sobreviver aos fatores internos de sua vida, porque isso constitui o seu verdadeiro eu. E na medida em que constitui o seu verdadeiro eu, são fatores inalienáveis. O que ele fez nessa época que hoje a gente pode observar no livro vermelho? Ele registrou as experiências pelas quais ele passou, que o colocariam numa situação diante da ciência, do desenvolvimento da ciência da época e diante do momento histórico, colocariam numa situação de loucura, de herético, de religioso, de místico, enfim. Mas, na verdade, significa que ele foi fiel às suas próprias experiências, aos seus fatores internos. E, nesse sentido, o que ele fala? Ele coloca o que o espírito da profundeza, como ele denomina, falava ou mostrava para ele naquele momento, que vai em oposição ao espírito da época. E depois daí vai desenvolver completamente a sua teoria, baseado então nessa vivência pessoal, aliado, claro, com a sua experiência clínica enquanto psiquiatra no Hospital Psiquiátrico de Burgosli ou no seu próprio consultório. Inscreva-se no canal da Casa. Bom, esse livro vermelho, ele nos deixa muitas reflexões.
Vale a pena sempre a gente estar estudando, e é isso que todos os profissionais que são sérios de qualquer área fazem. Estão sempre se atualizando, se debruçando sobre aquelas ciências que nos fortalece e nos dá os instrumentos para trabalhar com a mente do outro, com delicadeza, com cuidado e da forma certa. Veja de que no livro vermelho, quando a gente fala de Carl Jung, tem vários princípios que eu vou aqui depois falar mais, mas nesse caso específico, fala de que todas as pessoas diziam de que ele era seguidor de Freud, e aí no livro vermelho fica bem claro de que são as suas experiências como psiquiatra. Vejam, não foi alguém que decidiu na rua, seja quem for, que disse, não, agora você... Vou atender pessoas, eu vou fazer psicoterapias, eu vou fazer tratamentos psicológicos com alguém. Não, foi um psiquiatra que estudou medicina e que dentro desses seus estudos do ser humano como um todo, decidiu trabalhar a mente humana. E veja que coisa interessante que ele diz, que você pode sobreviver aos amigos. Quando ele sobreviver aos amigos, vamos entender o que é isso, sobreviver aos parentes, aos amigos, às perdas, porque a gente conviver, às vezes, com a família, e na maioria das vezes, a gente convive com muitas diferenças. Então, a gente às vezes diz assim, poxa, eu não vou suportar conviver com a minha mãe, eu não vou suportar viver com esse meu pai, eu não vou conseguir suportar conviver com esses meus irmãos, eu não vou conseguir ter esse amigo. Quer dizer, a gente pode sobreviver, ou seja, continuar vivendo, mesmo com essas diferenças, mesmo com essas dificuldades inerentes a cada um. Eu escolhi ser família, então eu vou aceitar essas famílias com as coisas boas que ela tem e com as coisas ruins que ela também tem, como todos nós. Então, sobreviver à família significa de que eu não vou morrer, eu vou continuar vivendo e vai depender de viver bem ou não, com a forma como eu vou acolher isso, como eu vou olhar para isso e como eu vou conviver com isso, a forma que eu, vamos dizer assim, determinante, não é? Para que eu sobreviva a esta família, que às vezes me trouxe tanto mal quando criança, porque amava mais minha irmã do que a mim, porque essa família, seja através do pai, da mãe ou de alguém, me batia tanto e me provocou tantas dores físicas e tantos castigos que foram sofridos. E aí se sobrevive a isso. Se sobrevive aos amigos que traem, aos amigos que decepcionam, aos amigos que de repente está ali com você como se fosse algo tão importante na sua vida e você descobre que são capazes de fazer algo que lhe trazem tanta dor. Mesmo dessa forma, você continua sobrevivendo. Então, você sobrevive aos amigos, você sobrevive à família, você sobrevive às perdas significativas. Poxa, eu tenho agora uma pessoa que está passando por uma dor imensa, porque perdeu o filho, veja que dor cruel, já com muitos anos. Aí, quando é agora, missa de 7º dia da mãe. Perdeu um filho e a mãe que poderia dar sustentação, apesar de ser um adulto, vocês sabem que sempre está na nossa mãe essa seiva que a gente vai buscar esse colo numa hora de dor, ela vai perder numa hora tão significativa, mas ela vai sobreviver. Então, o que Jung diz principalmente é que você sobrevive a tudo, menos a você mesmo. É como se a briga interna e o conflito maior estivessem em nós, estivessem em você. O seu maior inimigo é você mesmo, porque através do seu, é aquilo que você internaliza, é aquilo que você externaliza enquanto você guarda em você, e você se constrói, que vai fazer você sobreviver ou não diante das adversidades da vida, diante das coisas que o mundo nos obriga a enfrentar. Então, sobrevive-se, segundo Jung, e acreditamos nisso até nas nossas vivências, de que a gente sobrevive a qualquer situação
a gente pode não sobreviver a nós mesmos. Se a gente não nos suportar, se a gente não nos trabalhar, se a gente não nos aguentar, se a gente não mudar determinadas coisas que nos faz tão mal, aí talvez a gente pode não se suportar, porque é aí quando a gente vê os suicídios, é quando a gente vê as pessoas, mesmo vivas, sem se suicidar, deixar de viver, não conseguir ir à frente, seguir em frente, e seguir em frente, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, mas de uma forma saudável, que lhe traga retorno, que lhe faça valer a pena estar neste mundo. Porque tanta gente que já morreu e não sabe. E aí, esse é o desafiar-se a sobreviver a si mesmo. E quando Jung diz isso, ele diz por experiências em consultórios, por estudos, e muito estudo, porque foi um psiquiatra estudioso que ficou no tempo e até hoje essa linha é escolhida, é abraçada, é estudada para que se traga esse conhecimento científico. E é principalmente através de Carl Jung que a gente vê o quê? Que essa pessoa que precisa sobreviver a ela mesma, que pode lutar contra os seus conflitos internos e ser vencedor, que precisa se fortalecer emocionalmente, que tenha um sistema mental, um sistema psíquico, na verdade, que possa lhe fazer enfrentar seus medos, enfrentar seus sentimentos negativos, enfrentar suas angústias, ansiedade, todas as coisas muito dolorosas para poder seguir em frente. E aí, quando eu digo seguir em frente, que já disse antes, repito, é seguir em frente de uma forma saudável, porque esse é o maior desafio. Seguir em frente, não simplesmente acordar e fazer as coisas de forma robotizadas, repetindo sem o prazer que a vida precisa para que ela valha a pena. Então é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho com mais força de outras formas que vou mostrar a vocês o quanto científico é fazer um trabalho psicológico com alguém. E para você fazer esse trabalho psicológico com alguém, se faz necessário. Hoje é obrigatório nas faculdades de que você trate a você mesmo. Como vou tratar o outro se não me conheço? Se não me conheço, fica difícil ajudar alguém. E aí não é só se tratar naquele momento e se conhecer, não. É em etapas diferentes da vida, poder entender o que está acontecendo sob o prisma e o olhar científico de alguém que nos vai fazer enxergar da forma certa. E esse certo, ele não vem com o radicalismo de que eu sou dona da verdade. Ele vem sob o prisma das ciências, do científico, do estudado. E, portanto, dentro desse estudo, adquirido essa experiência, adquirido essa certeza de que o que se está dizendo tem conteúdo, que o que se está dizendo tem por trás a veracidade dos fatos e não só das ideias. Então, é isso, principalmente, de que a gente precisa se deter, a gente precisa ter o cuidado. Então, diante disso é que eu dou um intervalo agora e a gente volta novamente com esse tema que me foi desafiado a trazer aqui para mostrar a vocês que psicologia é ciências, para aqueles que ainda não sabem. Até já. A indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com o medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Anda logo, tira isso daí, bora trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Bom, vocês devem estar estranhando eu não ter hoje aqui nesse programa uma entrevistada. E de repente eu estou falando de Jung e eu estou aqui como se fosse uma professora dando aula para vocês. Na verdade, a minha intenção é conversar, é poder estar aqui levando até vocês algumas informações, vocês ouvindo e se questionando, refletindo, ou seja, que a gente possa fazer essa troca agradável, onde a informação, que é o mais importante que vocês tenham, enquanto psicóloga eu posso estar aqui compartilhando com vocês, seja aproveitado. Mas o porquê não do entrevistado? Porque foi convidado alguém que iria dar essa entrevista, essa pessoa, esse psicólogo que trabalha nessa linha e que iria fortalecer, não é como sempre faço, os temas que aqui abordo. Só que quando é um programa ao vivo e a pessoa tudo certinho e na hora H não vem, tem que ser a criatividade, tem que ser aquilo que a nossa experiência nos ajuda um pouco a poder trazer para vocês com segurança, com tranquilidade, sabendo que estou trazendo o melhor. E aí, nesse exato momento, eu gostaria de falar para vocês, já que estou falando da parte científica da linha de Carl Jung, né? Onde Jung todo mundo conhece muito, porque exatamente depois de Freud foi a pessoa que mais até hoje é seguido por tudo de que ele estudou e que serve para a vida. E você já vê uma coisa de tantos anos atrás, hoje, ser tão atual. E eu vou mostrar isso a vocês através da pirâmide que eu vou pedir ao diretor Felipe que possa já colocar no ar e estar já a nossa pirâmide de Carl Jung, onde vocês vão poder ver como é que funciona a nossa mente para a gente ser quem a gente é. Aquilo que ele dizia, que você pode sobreviver a tudo, menos a você mesmo. Vamos entender aqui por quê. Vocês estão vendo que ele fez uma pirâmide como se fosse um iceberg. Sabe aquele gelo, né, que fica ali no meio do oceano, que tem a ponta do iceberg, que é o que a gente vê, e é como se fosse o consciente. É só aquela pontinha que a gente consegue enxergar. Mas veja o tamanho do inconsciente
não é? Como ele fica submergido muito mais do que a gente não sabe do que a gente sabe. Por isso que o grande desafio do psicólogo, da psicoterapia, dos tratamentos psicológicos é entender e conhecer aquilo que não se vê e não se conhece, porque no consciente a gente tem os nossos pensamentos que são construídos, que a gente tem consciência do que a gente está pensando, de como estamos construindo neles, bom ou ruim, a gente tem uma consciência do que está acontecendo. Só que esses pensamentos, que às vezes a gente até nem consegue controlar, dizer, não quero pensar sobre isso, quero pensar sobre outra coisa, quando a gente vê o pensamento volta, que são os pensamentos que são fixos, obsessivos, porque estão nos perturbando de alguma forma, ou porque estão simplesmente nos preocupando de uma forma normal. Mas vocês vejam que dentro desses pensamentos construídos, que é consciente, vem também as percepções. Poxa, eu percebo o mundo, eu percebo as pessoas, eu percebo as situações de várias formas, mas principalmente da minha forma de perceber, daquilo que eu me tornei e sou a partir daquilo que eu vivenciei em toda a minha vida, daquilo que eu adquiri em toda a minha existência, seja com 8 anos, com 10, com 20, imagina com 50, 60, 70, 80. E aí, as emoções, porque as emoções, elas são conscientes. Por exemplo, eu sei que eu estou triste, eu estou consciente de que eu estou triste, eu conheço a minha emoção de tristeza. Eu só não sei quando essa emoção de tristeza, por exemplo, ela dura há tanto tempo e tem uma intensidade tão grande que ela vira uma patologia, que é exatamente a depressão. Então, uma emoção negativa como a tristeza exagerada nos traz uma doença, uma patologia, que é a depressão, que é uma doença que eu não desejo a nenhum inimigo, porque a doença da tristeza é muito triste. Então, é o que eu posso dizer a vocês. E aí, nas emoções, claro, vem o prazer, vem a alegria, vem o ódio, vem a ira, vem essa violência que a gente está vendo no mundo, que muitas vezes é consciente. Por quê? Porque ela vem através de uma raiva. Vou dar um exemplo para vocês, as torcidas. As torcidas que a gente vê se degladiando. Ali as pessoas estão sobre uma adrenalina. Dentro dessa adrenalina, eu simplesmente estou ali num esporte, digamos assim, que eu amo, que eu gosto, como o futebol, que a gente viu que foi um problema bem menor do que quando a gente viu no campeonato anterior, né, onde as torcidas, elas tiveram uma briga e uma confusão muito maior. E aí, vejam só vocês, que quando se teve aquilo ali, a gente via que a adrenalina, junto com a violência, que ela é coletiva. Eu pedi ao diretor Felipe que volte aí a pirâmide por falar um pouco desse inconsciente, né? Que esse inconsciente coletivo, que é o que gera essa violência, né? E, por isso, Felipe, se você puder voltar à pirâmide, a essa pirâmide anterior que falava, porque você viu que eu falava do consciente, depois vem na pirâmide do inconsciente, para depois falar do inconsciente coletivo. O Felipe está dizendo que já não tem mais essa pirâmide. Então, diante disso, o que eu posso dizer a vocês é que o mais importante de Carl Jung é o inconsciente coletivo. Eu não falei do inconsciente de uma forma geral, aquele é só com você, mas esse inconsciente coletivo que é diferente de Freud, porque quando Freud disse tem um inconsciente, aí, olha lá, o Felipe conseguiu voltar lá à pirâmide, né? Então, ele está mostrando ali, no inconsciente coletivo, que tem os símbolos, os símbolos e os arquétipos. Esses arquétipos é que eu queria chamar a atenção a vocês, porque ele é inato, ele nasce com o indivíduo. Você vem com a tendência de ser mais dramática, de ser mais heroína, de ser mais missionário. Você vem com isso e vem as simbologias para isso. Esse símbolo que é exatamente o que vem, vamos dizer assim, traduzindo aquilo que eu sou. Eu adoro borboleta, porque é uma transformação, as estrelas, o sol e tudo mais. Vocês veem que ainda no inconsciente vem os medos, os motivos sexuais, as pulsões, as necessidades. Tudo isso aqui eu falaria há muito tempo com vocês e vocês vejam que não é fácil. Estou falando de um assuntozinho só, que é tão importante, que nos faz ser quem nós somos. Então, na hora em que você sabe de que essa não foi à toa, não foi de um dia para o outro, foi com muitos anos de estudos que Jung construiu essa pirâmide para que elas pudessem servir no nosso entendimento científico de que formas iríamos trabalhar esse inconsciente e esse inconsciente coletivo que faz com que toda uma sociedade, por exemplo, tenha preconceito.
Então, veja, isso é inconsciente coletivo, porque quem foi que ensinou preconceito a uma criança, a um adulto? Porque onde é que veio isso, desse inconsciente coletivo? Quem foi que disse que homem pode bater em mulher? O inconsciente coletivo, que acha que o homem, ele tem a posse. E, aliás, falando nisso, vocês sabem que tem aumentado muito esses casos, mas a gente vai ter outro programa para falar disso. Mas estou falando ainda, e traz signos, você pode estar estranhando signos aí na ciência. Muitos são os cientistas que se debruçam na constelação, no universo, para trazer essa energia que eles chamaram de signos, deram um nome a essa energia que determina cada pessoa e o que cada pessoa é em função disso. Então, dessa forma, eu daria, de um modo geral, essa noção do que seria a pirâmide de Carl Jung, e diante disso, vocês saberem que vocês têm, sim, comportamentos conscientes, mas que essa consciência, ela vem inflada, ela vem com muita força das nossas histórias de passado, para poder a gente, hoje no presente, estar sendo o que nós somos. Mas que mais forte do que isso é esse inconsciente que traz as nossas vivências negativas que estão lá recalcadas, guardadas, sem que a gente nem perceba esse inconsciente, onde a gente precisa trazer para a consciência para a gente poder lidar melhor com eles. E aí vejam só vocês que se eu passo por traumas, recalques, se eu deixo ali aquela energia psíquica ali acumulada e eu nem tenho noção dela, porque eu deixei no inconsciente para poder suportar e enfrentar, e ela me traz hoje comportamentos que não me deixam feliz e me atrapalham, eu vou estar falando exatamente de que a gente precisa se tratar, se cuidar, mudar, para que a gente mude também essa história. Mas eu vou pedir ao diretor Felipe que agora bote aquele último videozinho, que na verdade não são, é um vídeo apenas com frases, as frases mais célebres e famosas de Carl Jung. Então vamos aqui, que ele disse que as melhores frases, através do orgulho nos enganamos e a nós mesmos, A gente engana aos outros e a nós mesmos. Vejam que esse orgulho, essa falta de humildade de que as pessoas têm, ela vem a nos enganar, e é esse enganar que faz com que a gente possa, vamos dizer assim, se transformar na pessoa que a gente quer. Os meninos, eles são educados por quem já é adulto e por quem já lhes disseram, vamos dizer. As pessoas disseram para o adulto aquilo que eles hoje ensinam aos meninos, ou seja, as crianças são educadas daquilo que nós recebemos. Assim como outra frase, que tudo depende de como vemos as coisas e não como é a realidade. A realidade, ela é a realidade como ela é. Agora, a forma como a gente enxerga são as nossas projeções e aquilo que a gente pensa. Tudo que nos irrita nos outros nos leva a um entendimento de nós mesmos. Ele está falando ali o que Freud chamou de projeção, mas a forma dele de enxergar é essa, que tudo que nos irrita tem a ver com a gente mesmo. E que a vida, ela não é vivida apenas como uma efemeridade, uma coisa que passa e que depois pode morrer. É de que simplesmente a vida, a gente tem que vivê-la intensamente, e que a gente vai morrer na época em que a gente tiver que morrer, mas tendo vivido de uma forma plena, de uma forma intensa, daquilo que a gente imagina que é a melhor forma que a gente veio para esse mundo, com a missão, a gente tem caminhos, mas principalmente de como é que eu vou escolher que seja a minha vida, e que se eu não estou conseguindo de que ela seja como eu gostaria, eu ter a certeza que existe um profissional que se chama psicólogo, que ele é capaz de, através da psicoterapia, através das ciências da psicoterapia, ele junto com vocês a essa descoberta do que está inconsciente, trazer para a consciência, a partir daí, você ser um ser humano mais equilibrado, que é capaz de escolher como quer viver e da melhor forma. É isso que acreditamos, é assim que eu termino o programa de hoje, esperando que vocês tenham tirado proveito das palavras que aqui digo e que isso possa servir
para a vida de cada um, no inconsciente coletivo, fazendo esse mundo do jeito que a gente gostaria, mas muito melhor. Então, é dessa forma que eu me despeço de vocês e dizendo de que, se Deus permitir, estaremos aqui na próxima quarta e que, dessa forma, a gente estará fazendo o programa Palavra Amiga aqui no canal 25 da NET, TV Mar, da Organização Arnold de Mello. Até a próxima.